Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Mais uma vez estamos aqui usando a nossa revista e nesse momento a gente vai estudar a lição que fala sobre vida espiritual saudável, né? Essa lição eu achei muito interessante, muito edificante e é um tema muito atual, tem muito a ver com tudo que a gente está vivendo hoje, com tudo que a gente está passando hoje. Aliás, a intenção dessa revista é contextualizar para esse momento atual que a gente está vivendo, né? E achei esse tema muito objetivo, né? E creio até que não vai ser preciso me alongar tanto. Acho que vai ser de fácil compreensão dos irmãos, um texto bem interessante, bem atual e bem objetivo. O nosso texto base para essa lição de hoje de vida espiritual saudável, o nosso texto base está em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 18. Eu vou ler junto com os irmãos. Enquanto isso, você pega a sua Bíblia, vamos ler juntos, vale a pena ler. Vamos ler então 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 18. Vamos ler todos juntos. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca deste assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Gostaria de orar. Senhor Jesus, que em nome de Jesus, Pai, só possa trazer a clareza do entendimento dessa mensagem, que o Senhor possa falar conosco, meu Pai amado, neste dia, que a sua mensagem, meu Pai amado, venha encontrar lugar, ó Deus, em cada coração, para que venha germinar, ó Pai amado, e gerar frutos, Pai. Nos abençoe nesse momento, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, vamos lá. O primeiro ponto, muito interessante, que o autor destaca aqui, tem o seguinte, né? Como eu falei, o tema da lição é vida espiritual saudável, e o primeiro tópico que ele fala é o seguinte, está baseado no versículo 8, que diz assim: vida espiritual saudável é aquela que vive a temporalidade sem perder o entendimento de que quem nos dirige não é limitado pelo tempo. Ou seja, o que isso significa? Ele está querendo destacar o seguinte, que uma vida espiritual saudável é aquela que vive a temporalidade, vive o tempo, mas sem perder o entendimento de que Deus, né, aquele que nos dirige, ele não está preso a esse tempo.
não está preso a essa limitação terrena. Vamos entender melhor. No versículo 8, no versículo 9 desse texto, né? Vou ler novamente só o 8, que é assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Até aí por enquanto. Pedro aqui estava falando, estava ensinando, né, através dessa carta, falando sobre a vinda de Jesus, mas ele estava aproveitando para falar alguns detalhes muito importantes. Ele falava sobre a vinda de Jesus, mas ao mesmo tempo ele estava ensinando as pessoas que estariam recebendo essa carta, estava falando sobre esperar e sobre a dimensão da temporalidade de Deus. Ou seja, no versículo 9, ele continua falando e nos dá a entender, né, que muitos estavam achando que Jesus estava demorando. E possivelmente até algumas pessoas até duvidando, desacreditadas, porque foi dada a promessa de que Jesus retornaria, né? Assim como nós aguardamos até hoje este grande dia, e eles lá naquela época já ficavam, ué, mas ele vai voltar quando? Sabe, está demorando e tal. Então, Pedro, quando ele quando ele escreve falando esse trecho, ele fala assim, olha só, em primeiro lugar, um dia para Deus é como 1000 anos. E aí ele fala e vice-versa, né? E 1000 anos como um dia. Né? E aí quando ele continua no versículo 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão todos cheguem ao arrependimento. Então aí ele dá duas lições para a gente. Pedro então ele explica que tudo acontece no tempo de Deus. E isso tem muito a ver com nossos dias de hoje. Tudo acontece no tempo de Deus e segundo o seu propósito. Ou seja, Deus ele não realiza as coisas conforme o nosso planejamento e com o nosso próprio querer. Que, aliás, o nosso planejamento, o nosso controle, né, tem a tendência a nos gerar ansiedade. E essa ansiedade é que nos faz mal. Essa necessidade de controlar, de prever o amanhã, essa expectativa de quando que vão acontecer as coisas, isso tem a tendência de provocar ansiedade. E quando isso foge do nosso controle, a gente fica mal porque a gente não tem mais o controle da situação. E aí Pedro aproveita para falar justamente isso. Gente, olha só, Deus não trabalha segundo a nossa expectativa, não trabalha segundo o nosso tempo. As coisas são no tempo dele porque ele tem propósitos para acontecer, né? Deus não trabalha no nosso ritmo, na nossa frequência, para atender a nossa expectativa, a nossa ansiedade. Deus trabalha com os propósitos que são deles. Os propósitos são dele, é somente dele. E ele cumpre o propósito dele no seu tempo. Portanto, para uma vida espiritual saudável, que é o tema da nossa mensagem, precisamos crer que Deus ele é soberano. Ele está acima da nossa própria vontade. Que ele tem o controle de tudo, que era mais ou menos o que Pedro estava querendo dizer aqui, e que cumpre os seus propósitos no seu tempo. Pronto, ele que é Deus. Ele é Deus e está acima de todas as coisas. No caso de hoje, dos tempos de hoje, nós fomos surpreendidos com uma pandemia. Mas Deus não foi. Deus não foi surpreendido. O mundo inteiro foi obrigado a rever seus princípios, foi obrigado a rever seus valores. Né? Se alguma coisa de boa teve nessa quarentena, nessa pandemia, foi essa questão de a gente poder rever, de parar um pouco, desacelerar e rever nossos princípios. Não sei em outras nações, outros lugares, mas eu posso dizer pelas pessoas que eu conheço, pelos meus amigos que me cercam, todos eles falam a mesma coisa. Foi um momento para rever, para desacelerar, para rever conceitos, projetos, rever a vida, né? Porque todo mundo inteiro foi obrigado a parar. Né? Deus como se estivesse colocando o mundo num ritmo diferente, né? Segundo a permissão de Deus de tudo isso ter acontecido. Por isso, baseado no versículo 8, que a gente acabou de ler, a gente deve refletir, com o intuito de ter uma vida espiritual saudável, a gente deve refletir e crer na grandiosidade de Deus. Crer que
para que a nossa fé ela seja renovada, para que a nossa confiança ela seja renovada, crendo que Deus ele é grandioso, crendo que Deus está acima de todas as coisas. Ele não está segundo a nossa vontade, ele não está segundo o nosso querer, mas ele sabe de tudo, ele é grandioso e para a nossa alegria, para a nossa fé, para a nossa esperança, a gente precisa refletir e crer sobre isso. Porque Deus ele é soberano, ele está acima de todas as coisas. O segundo tópico que o autor ele descreve, ele coloca assim: para ter uma vida espiritual saudável, né? Compreender que o tempo do cumprimento da promessa de Deus tem como base a longanimidade. O que é a longanimidade? Antes da gente entrar no assunto. Bom, assim como falamos anteriormente, né, Deus ele trabalha com propósito. E não baseado na nossa expectativa, na nossa ansiedade. Então, nesse caso, qual seria o propósito de Deus? Qual seria o objetivo de Deus? No caso desse texto que a gente acabou de ler. As pessoas estavam questionando, estavam reclamando, né? Falando que a promessa de Jesus voltar estaria demorando, né? Que Jesus não estaria, estaria demorando e tal. Então, no caso desse texto, por exemplo, qual era o propósito de Deus? Deus ele quer salvar todos. Deus ele não queria salvar só aquele povo, só aqueles que estavam crendo. Ainda tinha mais pessoas para que o evangelho chegasse, né? Tinha mais pessoas para saber das boas novas, para saber de Jesus. E Deus ele quer ainda, né? Naquele contexto, ele queria e quer ainda que todos sejam alcançados. Por isso, se Jesus voltasse hoje, se voltasse naquele momento onde foi escrito aquele texto, será que todos seriam salvos mesmo? Será que todos nós seríamos salvos? Será que toda a humanidade seria salva? Será que esse interesse do desejo do coração de Deus seria alcançado? Né? Então Deus ele tem um propósito. E aí, falando, né, do início, né, o que é a longanimidade, para a gente entender melhor esse contexto? Segundo o dicionário, longanimidade significa virtude de suportar contrariedades ou desobediências em virtude de outros. Ou seja, é como se Deus estivesse suportando algumas coisas, sabe? Suportando e permitindo certas coisas para que o propósito dele, que é maior do que todas essas coisas, viesse a se cumprir. Ou seja, Deus ele tem uma visão, ele tem uma ótica diferente da nossa. A gente olha uma situação e Deus ele olha outra, ele olha com outro olhar, né? Deus não pensa só em nós, só nos que creem, por exemplo, só nos crentes. Ele pensa em todos, pensa na humanidade toda e quer salvar a todos. A gente quer resolver o nosso problema sempre de imediato. A gente quer satisfazer a nossa vontade sempre de imediato. Mas Deus é longânimo. Deus às vezes percebe que é melhor esperar, permitir uma certa situação para que o propósito dele aconteça e se cumpra lá na frente, porque o propósito dele é sempre maior do que o nosso, né? E no caso de hoje, qual o propósito de hoje? Por que está acontecendo tudo isso nesse mundo? Não sei. E também não cabe a nós ficar especulando o porquê das coisas acontecerem. Não cabe a nós querer adivinhar o porquê. Qual é o nosso papel? Para uma vida espiritual saudável, a gente precisa crer. A gente precisa crer e confiar que Deus tem sempre o melhor e que nada foge do seu controle. Em qualquer situação, que seus propósitos não falham. Os propósitos de Deus não falham. Como diz lá em Romanos 8, 28, para poder complementar o que a gente está lendo aqui, Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Continuando para o terceiro ponto, meus amados. Para uma vida espiritual saudável, né, o autor ele diz: renova a esperança transcendente sem perder os valores de uma vida aqui e agora. O que seria renovar uma esperança transcendente? Ou seja, transcendente, né, aquilo que vai além do natural. Ou seja, para eu ter uma vida espiritual saudável, eu preciso renovar a minha esperança além do natural, porém sem perder o foco no aqui, agora, no hoje. Né? Vivemos aqui, nós vivemos agora. Essa é a nossa vida nesse momento. Mas o nosso olhar deve estar sempre voltado para a eternidade.
A gente vive aqui, mas o olhar deve ser sempre para o reino de Deus, sempre para a glória, sempre na esperança de um dia a gente se encontrar com Jesus, sempre na esperança de que um dia a gente vai estar no céu com o Senhor. Tudo aqui é passageiro. E vemos também que para que outras profecias se cumpram, muita coisa ainda vai piorar, infelizmente. Né? Não adianta esperar um mundo perfeito. Fazemos apenas a nossa parte como sociedade, como pessoa. A gente faz a nossa parte, damos um bom testemunho, a gente exerce a graça de Deus no nosso dia a dia, né, o amor ao próximo, enfim, mas esperar que o mundo se aperfeiçoe, isso infelizmente não vai acontecer. E temos como uma reflexão sobre isso, até mesmo no versículo 10, que ele fala assim, ó, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ou seja, a gente não sabe ao certo, até as linhas teológicas se divergem um pouco de como que será o grande dia, mas a gente vê que até lá as coisas tendem a se tornar meio que caóticas, né? As coisas elas não vão acontecer de uma... Você fala aqui, ó, vão se desfazer, ó, os elementos se desfarão abrasados, enfim, a forma como isso vai acontecer exatamente a gente não sabe, mas a gente sabe que este mundo ele está se desfazendo. Não dá para a gente esperar um mundo perfeito. E para que as promessas, as profecias se cumpram, a tendência é as coisas, infelizmente, nesse mundo piorarem, né? Mas o nosso foco é o céu, não é as coisas dessa terra. Por isso, o nosso papel aqui é continuar se separando, se santificando, servindo a Deus e adorando enquanto há tempo. Enquanto estivermos nessa terra, o nosso papel, o nosso objetivo é continuar adorando a Deus, é continuar servindo a Ele. Portanto, não sabemos como será o nosso amanhã, como será o cumprir das profecias do Senhor, mas cabe a nós somente continuar crendo, servindo e adorando a Deus. Hoje é uma pandemia. O que surpreendeu o mundo hoje foi uma pandemia. Amanhã nós não sabemos. Mas não cabe a nós querer adivinhar isso. Por isso, temos que sempre estar prontos. Sempre estar prontos, preparados para esse grande dia. O nosso foco ele não deve estar nas coisas terrenas, mas o nosso foco deve estar em querer se santificar, em buscar mais o Senhor, em satisfazer mais a sua vontade, em fugir do pecado, em agradar mais a Deus e não nas coisas desta terra, porque tudo aqui é passageiro. Nada disso aqui vai durar por muito tempo. O nosso foco é o céu, nosso foco é estar na glória com o Senhor, estar com Ele no grande dia. E então, meus amados, caminhando aqui para o tópico número 4, o autor ele diz assim: compromisso integral, íntegro e coerente com as Escrituras, né? Isso para ter uma vida espiritual saudável. E ele fala isso baseado no versículo 16, que diz assim: ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. O que isso tem a ver para a gente aqui? Bom, sabendo que os dias atuais não são fáceis, né? Não são difíceis, a gente precisa realmente fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa alma. E a gente só consegue isso mediante a palavra de Deus, através da palavra de Deus, né? E no que mais, assim, a palavra de Deus tem a função, assim, de agir na nossa vida, né? Tem a função de nos ajudar a fugir do pecado, porque assim a gente conhece mais da vontade de Deus. Tem a função de fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, fortalecer a gente nas lutas, fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, e também de nos alegrar, de trazer paz, mesmo em meio às lutas. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado para que
a gente não faça como está escrito aqui, para que a gente não deturpe a palavra de Deus somente para nos satisfazer. O objetivo deve ser o contrário. A gente não deve procurar, procurar a nossa satisfação na palavra de Deus, mas assim a gente deve se satisfazer em conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais do Senhor e não buscar satisfazer a nós mesmos. Não, deve ser o contrário. A gente fortalece a nossa vida. Se a gente tem uma vida espiritual mais saudável, à medida que a gente conhece mais do Senhor, à medida que a gente mortifica a nossa carne, a nossa própria vontade e conhece mais do Senhor. E já aqui no quinto tópico da nossa lição, diz o seguinte: dentro desse mesmo foco, né, de vida espiritual saudável, né, diz assim: sempre redireciona seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. Meus amados, Jesus é o nosso maior exemplo e sempre vai ser, sempre deve ser o nosso maior exemplo. Então, para uma vida espiritual saudável, ainda mais numa situação de caos, o nosso foco deve estar sempre em Jesus, sempre olhando para Jesus, né? No meio do caos, né? Em meio de tempos de caos, muitas informações elas vêm à tona, né? Muitas informações, mas percebemos também que há pouca sabedoria. E quando eu falo sabedoria, a sabedoria vinda da parte de Deus, assim como está lá em Provérbios também, né? Muita informação e pouca sabedoria. Notícias ruins inflamam o tempo todo a nossa mente, a nossa alma, tentam nos contaminar literalmente. Mas se a gente mantiver o nosso coração, a nossa mente em Jesus, teremos uma vida espiritual mais saudável. Uma vida espiritual conforme aquilo que Deus espera para nós, aquilo que Ele tem disponível para nós, né? E aqui no versículo... versículo 18, no versículo 18 mesmo, que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Graça e Jesus. Amados, apesar de tudo, Deus continua sendo gracioso conosco. Deus continua cuidando de nós. E também temos que ser graciosos uns com os outros, mesmo na dificuldade, mesmo no caos, porque são nessas horas que nós somos provados, somos aperfeiçoados, é nessas horas que nós crescemos espiritualmente, quando a gente consegue fazer a diferença no meio do caos, quando a gente consegue transmitir um pouco da graça de Deus para outras pessoas que passam por situações mais difíceis que a nossa. Esse é o segredo também de uma vida espiritual. Até mesmo porque, quantos já viveram essa experiência? Quando a gente tem a oportunidade de fazer algo de bom a alguém, quando a gente tem a oportunidade de retribuir aquilo que Deus tem feito na nossa vida e transmitir para outra pessoa, essa satisfação ela volta para nós. A gente se sente realizado em saber que fez o bem a alguém. Né? Assim é o reino de Deus, né? É a gente se doando, se ofertando em prol de outras vidas que a gente também é renovado. Né? Nós não fomos feitos para ficar parado. A água parada, ela se estraga, a água ela tem que estar sempre se agitando. Né? Nós somos essa água. Para que tenhamos uma vida saudável, não podemos ficar parados. Não podemos deixar que o mundo, que as situações, que as circunstâncias que paralisem a gente, não podemos deixar o medo dominar a gente. De alguma forma que você possa estar atento à voz de Deus, que de alguma forma você possa se permitir ser usado por Deus, seja no serviço na igreja, seja dando atenção a alguém que precise, enfim, Deus pode te usar aonde você estiver. Nós não fomos feitos para ficar parados, nós não fomos alcançados por Deus para ficarmos presos dentro da nossa casa calados. E ainda que a gente esteja preso dentro do nosso lar, como foi bem no início dessa quarentena, por exemplo, existe a internet, a gente pode romper essas barreiras. Às vezes uma mensagem de WhatsApp falando: meu irmão, quanto tempo, que saudade de você, isso alegra o coração. Isso é transmitir o pouco da graça que recebemos para alcançar os outros. Né? Isso é transmitir a graça, e com isso a gente
cresce, com isso a gente edifica a vida de outras pessoas e faz com que tenhamos uma vida espiritual saudável, faz com que a gente tenha uma manutenção, que a gente esteja sempre em movimento com a nossa vida espiritual. Nós devemos permanecer na dependência do Senhor, né? A gente tem que permanecer com ou sem pandemia, apesar da agitação do mundo, crendo que Ele cuida de nós. Eu vou ler novamente o versículo 18, que diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos, meus amados, buscar conhecer mais da vontade de Deus e exercer, praticar dessa vontade de Deus. Então, meus irmãos, eu concluo aqui dizendo, diante dessa lição que nós aprendemos hoje, falando sobre vida espiritual, podemos resumir, podemos concluir dizendo que Deus não age no nosso tempo, Deus não age na nossa dimensão, na nossa visão terrena. Deus ele é sobrenatural, porque o agir de Deus é sobrenatural e vai além do nosso entendimento. Portanto, qual é o nosso papel? A gente deve continuar crendo, confiante, refletindo que Deus, por Ele não agir na nossa dimensão, no nosso ambiente natural, Ele é grandioso, Ele é sobrenatural. Temos que continuar louvando, crendo no Seu poder, confiando no Seu amor e no Seu cuidado para conosco, não só conosco, mas com todos, porque Ele deseja alcançar a todos. Então, devemos permanecer confiantes, crendo e fortalecendo a nossa fé na Palavra de Deus, na certeza de que nada foge do seu controle. Tudo está no controle do Senhor. Você pode ter vivido um período complicado, assim como todo mundo está passando, o mundo inteiro está passando, mas nada foge do controle do Senhor. O Senhor tem cuidado de nós e não desampara os seus. Apesar de toda a dificuldade, o Senhor continua sendo Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Até a próxima. Até o próximo encontro e que em breve possamos estar todos juntos, presencialmente, tendo contato físico um com o outro. Enquanto isso, estamos aqui usando a tecnologia para romper essas barreiras. Que Deus abençoe a todos. Senhor Jesus, obrigado mais uma vez por essa aula. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, as nossas vidas e fortalecer cada vez mais o nosso espírito através do conhecimento da Tua Palavra, através da ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos ter força para caminhar todos os dias na Sua presença, fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém.